Olá a todas. No mundo lleno de vozes, você consegue discernir, identificar de quem é a voz que você has escutado? Eu estou aqui com ellas. Olá, meninas, Hola, chicas. ¿cómo están? E vamos falar sobre esse tema porque, de verdade, há momentos em nossa vida que nos encontramos em uma encruzilhada, assim se diz? Sí, E, de verdade, é difícil que uno logre de imediato perceber que voz que de verdade é la de Deus. Uno tem que tomar uma decisão, fazer uma eleição e se quede nessa encruzilhada, não? Sí, hay que tomar mucho cuidado porque a veces esa voz nos trae un conforto, una cosa agradable de sentir, solo que ni siempre es para nuestro bien. Entonces hay que tener este discernimiento para saber si de hecho es la voz de Dios, de nuestro corazón, de nuestra propia voluntad o entonces del diablo, ¿no? Sim. y todo comienza con esa voz. Todas nuestras decisiones son basadas en esas voces que escuchamos todo el tiempo, ¿no? A veces son voces mismo de nosotros, emociones, a veces es la voz del diablo también y a veces es la voz de Dios, ¿no? Sí. Y uno tiene que aprender a tener ese discernimiento, entender, ¿no? ¿Qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene de nosotros y qué es lo que viene del mal también? Isso logra ocorrer todos os dias, Prácticamente. Isso, não logro a Prácticamente. Sim, e uno tem que fazer a eleição e ayer nós outros falávamos sobre isso, você teve uma experiência, não? Sim. Cuéntenos. Quando estava na escola, já estava na igreja, já tinha o Espírito Santo, e quando estava na escola não tinha nenhum namorado, novio, e nunca tuve um namorado antes, e tinha um muchacho que era muito popular na escola, era de uma boa família, me falavam, e começou a gostar de mim. Então, eu empecé, mis ojos não começaram a mirar e quizás queria ser bendecida, não? Queria ser bendecida, já tinha 17, 18 anos. E naquele momento foram apenas alguns dias. Eu tinha, como disse, tinha o Espírito Santo, eu queria ser a obra de Deus, já tinha esse desejo em meu coração, pero foram alguns dias que estava pensando, pero todos me dizem que ele é um bom muchacho, e é de uma boa família, então vou ser feliz, não? Assim, foram assim dias assim de muitos pensamentos. Nunca falei com ele, nunca tive uma conversação com ele, não o conhecia, mas já me gostava também dele. E me recuerdo que quando supe que também gostava de mim, não? Uns amigos quiseram nos aproximar, e no momento que eu ia, me recuerdo, estava falando para a senhora, que me recuerdo abrir a porta porque estava dentro da escola e saí para fora se diz recreio. No recreio. Já ia caminho, abri a porta e no momento que eu abri a porta, não foi uma voz que escutei, não foi uma voz assim como estou falando agora, pero em minha mente vinha assim pensamento, como se diz? Que estás haciendo? Que estás haciendo? E me parou essa simples frase, me parou assim, que estás haciendo? E me passou assim em segundos toda a minha vida com Deus, todas as orações, tudo aquilo, todas as revelações, não, que Deus me deu, e eu volvi para trás, não, para dentro da escola e não fui. Não fui, não falei mais nada com ele. Ele pensou que quizás era louca. Pero, assim, não vou ser... Foi algo assim, a voz de Deus é muito poderosa, não, como está escrito. Porque não é nossa voz, não é uma voz de nós, é diferente. É muito diferente. E essa voz
ela me hizo, foi só uma frase que eu pensei naquele momento e me fez pensar em muitas coisas, em toda a minha vida, em toda a minha vida que eu tinha no altar, que tinha entregue meu coração, incluso mi você Deus. queria ser a obra de Deus, você Sim, eu tinha queria esse ser, e tinha esse pensamento, e quando Deus me pus esse pensamento, esse desejo, eu mirava já hasta sair de meu país e ir para onde fuera, e foram dias assim que me quedei assim, porque não encontrava nada na igreja, então, quizás vai dar certo, pero pienso que eso pasa mucho con las... Sí. Aquella, la voz de la desesperación también, ¿no? Sí. Muchos pasan eso, porque va pasando el tiempo y dicen, no hay nadie aquí en la iglesia, ¿con quién va a ser mi marido? Tiene que ser un hombre de Dios, y ahí aparece luego una oportunidad y la persona piensa que ya es eso, ¿no? E muitas vezes uno se queda pensando, é ele ou não é ele? Sí. Pero uno tiene que pensar, además de lo que siente, se está de acordo com seus planos, porque em seu caso, você tinha planos de ir para a obra de hacer a obra de Deus, e o muchacho nem ia à igreja. No. Então, não estava de acordo, pero uno se pone sordo? No. Sordo. Sordo. Para escuchar a voz da razão, aún más la voz de Dios, ¿no? No, y Paula, hablando eso, yo pasé por una situación así semejante, ¿no? De escuchar la voz, solo que adentro ya de la iglesia, porque yo tuve un novio que era pastor, hoy ya no es más, ¿no? Que supuestamente era un hombre de Dios que me traicionó. Solo que delante de esta traición, después yo viví una serie de conflictos que yo quedaba así, Dios mío, ¿qué tengo que hacer ahora? No, yo tengo que apoyarlo como alma porque mi deseo era servir en el altar. Por eso estaba novia con un pastor, ¿no? Supuestamente. Y en ese entonces, las orientaciones después que yo tomé la decisión, terminé ese noviazgo porque, claro, no era de Dios, no para mi vida, y porque si no hubiera pasado esa situación, pasé un montón de cosas con él. Y las orientaciones que yo recibí después era porque fue un testimonio, fue un señor dar testimonio en mi iglesia, y él dijo, tengo una vida completa, la única cosa que me falta es una mujer de Dios. Y hasta en aquella época, pastores que hoy tristemente ya no están más en la obra también, me dijeron, mira, vaya a conocer este señor. Y ellos sabían que yo quería en el altar. No, y este es un punto muy importante porque quizás la persona piense, no, yo no puedo escuchar la voz de mi mamá que no es de la iglesia, mi papá que no es de la iglesia, pero la voz del pastor es la voz de Dios. Sí, de verdad, escrito está esto. Son usados por Dios, sí, ¿no? pero son usados por Dios. Significa decir que todo, hasta porque usted está hablando de un pastor que le dijo esto, pero estava mal. Não está nem na obra hoje. Então, imagine-se se você hubiera escuchado esto. Por eso es importante tenermos discernimiento, señora, porque en aquel entonces yo estaba viviendo conflictos, porque yo pensaba, yo quiero hacer la obra, pero una persona con la cual yo iba a hacer la obra me traicionó. Entonces, ¿será que Dios quiere que yo haga la obra en el altar, no? Y ahí en esos conflictos, el diablo va a intentar aún adentro de la iglesia crear situaciones, aunque sea, no que el pastor es del diablo, pero va a distorsionar la voz, ¿no? Entonces va a tener situaciones que vamos a enfrentar aún adentro de la iglesia para poner dudas adentro de nosotros, sea por un pastor, por una obrera, miembros de la iglesia. Y fue lo que pasó conmigo, porque en aquel entonces yo estaba, ¿será que de hecho mi vida es para servir en el altar? Y además de eso vino el pastor, no, ¿por qué tú no conoces a este hombre? Y mira que un punto importante también es que siempre que Dios habla, Él jamás deja dudas. Jamás. Esto no se pasa nunca con la voz de Dios, pero con las nuestras voces que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, con la voz del diablo, sí.
Assim sucede, ¿no? Sí, porque la voz no es porque somos esposas y porque nuestros maridos son pastores que tenemos que escuchar 100% esa voz. Claro que vamos a escuchar varias voces, ¿no? Pero tenemos que pedir siempre a Dios, yo quiero escuchar su voz, sea a través del pastor, de mi esposo, de mi mamá, de mis amigas. No quiero ser confundida. E Porque isso vale passa, lembrar, né? existe Sim. essa expressão, sim, Acordar. acordar que a voz de Deus sempre está, eu não sei como se habla isso em espanhol, pautada, basada em la palavra de Deus. Deus nunca vai falar nada que não esteja de acordo com sua palavra. Por exemplo, quando uno sente um sentimento assim por um muchacho que não é da igreja, e uno se põe a pensar, mira, será que é de Deus? Deus quer me usar para levá-lo até ele, para que ele se convirta, né? Passa mil coisas em la cabeça de uno, pero jamás vai estar em contra a sua base, sua palavra. E a Bíblia nos ensina, e escrito está, e jamais vai cambiar, que não há comunhão entre uma pessoa que é de Deus e uma que não é de Deus, um que é incrédulo, que crê em Deus, e outro que não crê, não? Pero o sentimento hace esto, põe uno em dúvida. É uma falsa ilusão, ¿no? De pensar, não, vou atraí-lo para Jesus, pero hasta que isso passe, a pessoa vai ter que passar por muitas coisas, y ahí viene la voz de nuestro propio deseo, ¿no? Porque muchas veces uno hasta puede agarrar versículos sueltos de la Biblia y aferrarse a esos versículos y decir, no, es de la voluntad de Dios, pero es la voluntad en realidad de uno mismo, ¿no? Se aferra a aquel pasaje. Pablo se hacía para ganar a los incrédulos, se hacía como los incrédulos. Bueno, ahí entonces está en un círculo de amistad y dice, no, yo me voy a hacer como ellos para ganarlos a ellos. E em realidade não é assim. Percebe que as consequências não são buenas, porque quando uno empieza a quedar assim dividido, vivendo em um ambiente que não é favorável à sua fé, uno empieza a perceber um cambio. Não de pronto, quizás, pero ao largo tempo, assim se diz, largo plazo. Sim, uno vai perceber que uno se vai enfriando, que uno vai começar a conviver, a falar coisas, a ver coisas, estar fazendo coisas que não estão de acordo, não? Com a palavra de Deus. E mira que uno, por vezes, espera que seja uma voz audível. Fuerte. E audível, que uno de verdade escute. Pero Deus não trabalha deste modo, desta maneira. Não é uma voz, como nós estamos falando aqui agora. Não. Deus não necessita sequer falar esta voz. Já tem a palavra. No livro de Hebreus, habla sobre isso, que Deus, no passado, falou de muitas maneiras e por meio de diversas pessoas. Pero hoje, ele habla através de seu Hijo, que quer dizer de sua palavra. Então, não há por que uno quedar-se confuso. Quando uno está assim, seguramente é porque está seguindo seu coração, ou na sugerência do diabo. Porque quando Deus habla, há uma segurança que tranquiliza, que dá paz para uno, não? E aunque o diabo usa a palavra de Deus, há um rato atrás estávamos platicando sobre isso, que quando Jesus estava sendo tentado por el diabo, ele usou a palavra. Pero antes de usar a palavra, ou ele quizás usou a palavra para semear, para sembrar uma dúvida. Se eres hijos de Deus, sim. Então, sempre que é nosso coração, ou quizás o diabo sempre vai haver uma inquietude, uma intranquilidade, uma dúvida, um medo. Então, uno pode perceber, não? Sí, no, e incluso en esa situación que yo pasé, cuando me propusieron a conocer una otra persona que no estaba en el mismo propósito que yo, aunque yo estaba viviendo conflictos, yo, así, en el fondo yo sabía cuál era el propósito de Dios para mí, ¿no? Entonces yo dije, no quiero, no vaya, insistió, y yo no quiero, solo que ahí en ese momento tú tienes que tomar una decisión de cuál voz tú vas a escuchar, la de Dios o la de las personas. Aunque sea una autoridad espiritual en aquel momento, si tú no estás segura que es la voz de Dios para tu vida, tú tienes que, claro, respetar, porque hay el temor, la reverencia, pero Dios, yo quiero escuchar tu voz y mantenerse en el propósito.
Porque quando nossa vida está em las manos de Deus, estamos seguras de qual voz vamos escuchar, ¿no? Y aunque vengan los conflictos, yo voy a tener la fuerza, ¿no? Yo no voy a escuchar a mi voz, a la voz de mi corazón. Yo no voy a escuchar a la voz de la duda, porque esa voz no viene de Dios. Me está quitando la paz. Yo voy a escuchar la voz de Dios. Entonces es una elección, un sacrificio, es ir en contra de personas, tal vez de tu familia, pero es mantenerse para escuchar la voz de Deus, não? Sim, e como nós falávamos, não é uma voz que vamos escutar de verdade, pero por isso Deus nos ha dado a fé, para que uno, por exemplo, se eu quero hoje fazer uma coisa, Deus mío, que eu hago? Eu hago esto, es esto. Los dois estão de acordo, nada encontra sua palavra, pero que tenho que fazer? Qual seria o melhor em minha eleição? E eu não estou escutando nada. Ok, o que tenho que fazer? Em la prática, assim suele suceder. Uno tem que tomar uma decisão por la fé. Uma vez que não está contrariando a palavra de Deus, uno tem que fazer sua eleição e crer nesta eleição. E se nesta caminhada uno perceber em algum momento uma dúvida, então uno tem que volver atrás y arreglar la situación. Sí. Así es. Y uno ve también que las palabras, las voces, no vienen con un formato oscuro o para que uno realmente pueda distinguirlo así nítidamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Eva. Cuando Eva escuchó la voz, aquella voz que le decía, pero ¿por qué no puedes comer? No hay ningún problema, lo que pasa es que va a pasar esto y aquello, pero en realidad no tiene... Entonces, no era algo así totalmente, vamos a decir a los ojos, malo, ¿no? Pecaminoso. ¿No? ¿Qué tiene de malo? Voy a comer, es un árbol más, ¿no? Entonces, uno tiene que saber distinguir eso, porque a veces no es siempre que aparece de una forma tenebrosa, de una forma oscura. Como hablábamos el otro día de Nehemías, ¿no? Vamos a escondernos en la casa del Señor, ¿no? Aparentemente parecía una buena propuesta, pero luego abajo dice que Nehemías reconoció que eso no venía de Dios, ¿no? Y ahí está uno estar atento, ¿no? Realmente para poder discernir eso, de que esto viene del pastor o viene de Dios, viene del hombre o viene de Dios. Incluso yo estaba leyendo una pasaje en Juan, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es tan simple ese versículo, ¿no? Sí. Para, así, para escuchar la voz de Dios, la persona tiene que tener realmente una relación con Dios, tiene que conocer. Mis ovejas oyen mi voz, aprenden a reconocer a la voz de Dios y yo las conozco, porque creo que Jesús, el Señor Jesús no va a hablar con, así puede até tentar hablar, pero si la persona no es su oveja, no lo va a escuchar y no va a reconocer su voz, como vemos muchos videos en la internet de las ovejas, ¿no? De los pastores. Una persona así cualquier va ahí y la llama y no va. Ellas no escuchan. Y eso se va construyendo, ¿no? A medida que uno se va relacionando con Dios, uno va teniendo un oído, una sensibilidad mayor para entender cuál es la voz de Dios, ¿no? Y nunca, aunque uno tenga comunión con Dios, uno nunca va a quedar en un momento de su vida en un nivel de espiritualidad que nunca va a escuchar la voz del diablo. Eso no se pasa. No es así. Hasta el final uno tendrá esta lucha, pero uno tiene que discernir e uno tiene que rechazar a voz del diablo. E como isto suele suceder? Por exemplo, a Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo, não? E que significa resistir? É poner uma força em contra. Então, se o diabo me está fazendo pensar que isto é bueno, eu vou pensar em contra. Não, isto é malo. Isto é resistir ao diabo. E temos a palavra que nos sustene para isto, não? Nos dá direção para
de verdade creer, não, isso não é bueno, isso não é bueno. Escrito está que Deus não é um Deus de confusão. Por que estou me sentindo-me assim, deste modo? Y ¿Y una cuántas cosa, veces, y cuántas veces pasa a que esa voz que usted está diciendo ahora, por ejemplo, muchas veces pasa en la iglesia, ¿no? Uno recibe una responsabilidad y a veces uno se siente incapaz y viene la voz, no, tú no eres capaz, no vas a conseguir, tú no puedes, ¿no? Y ahí viene la voz de Dios diciendo, yo capacito a mis escogidos, yo escogí lo diga el necio del débil, mundo. fuerte soy. Y ahí, exactamente, ¿no? Igual lo que le pasó yo comentaba también con ustedes ayer de Moisés, ¿no? Dios lo estaba llamando a Moisés y el miedo, la voz del miedo estaba queriendo entrar en él, diciéndole, no, tú no sabes hablar, ¿cómo lo vas a hacer? Pero yo realmente yo no puedo, É porque ¿no? esta é a voz do diabo, ou quizás a voz do coração traumado por tanto sofrimento, pone uno para abaixo. Ujú. A voz de Deus nunca hace isto. A voz de Deus sempre nos pone Pone para arriba. para arriba. Sempre é uma voz que traz tranquilidade. Então, é tão sencillo uno compreender essas reações que a palavra de Deus provoca adentro de nós outros. Sí. Nada tem que ver com que estamos com ganas de fazer. Pelo aquilo que está escrito, por aquilo que é real, a palavra de Deus. Não, escrito está que quando Deus habla, Deus não nos deixa em confusão, porque Ele não é um Deus de confusão. Então, se eu me encontro em uma situação onde estou em conflito, sem saber, confusa, a melhor coisa é ser o que hasta as leis de tráfico nos ensinam. Como se habla, se você não está seguro para ser como se fala? Una Cortar curva? um alto, uma curva, não, para cortar um alto. Se você não está segura de hacerlo, não lo haga. Haga com segurança, porque é verdade, uno tem que fazer com fé, com certeza, com seguridade. Seguridad. Sim. Y una cosita, señora, que estaba así. Nosotros nos relacionamos con muchas personas, pero la voz de las personas con las cuales nos estamos más cerca, sabemos reconocer mejor, porque convivimos ya 5, 10, 20 años de nuestro marido. La voz de él, sabemos, es inconfundible, porque convivimos con él todos los días, tenemos una relación, una comunión con ellos, ¿no? De nuestra mamá, del papá, y con Dios es así. Si construimos una relación con él y nos ponemos en esa condición de hija, la voz de él no va a ser inconfundible. Sí, Va a ser, vamos a reconocer esa voz, no vamos a confundir con otras voces y vamos a saber que es esa voz que tenemos que escucharla, ¿no? E às vezes uno se queda tão preocupado, Deus mío, o que você quer? Deus mío, eu hago isto. Não preocupe-se tanto com isto, porque quando Deus quer hablar, Ele habla. E Ele já falou bastante, muitíssimo, através de sua palavra. Pero o mais importante é que uno, además de querer escuchar alguma coisa, que uno viva de acordo. Porque mientras uno está vivendo de acordo, Deus le va hablando. Assim suele Lo va suceder. direccionando a uno. Sí, pero vamos terminar esto e eu quisiera que você em casa meditara em pasaje que habla em 1 Redes 19, que habla quando Elias estava dentro de uma cueva e ele iba escuchar a voz de Deus, pero primeiro passou um vento muito forte e ele não logrou escuchar a voz de Deus. Depois vino terremotos, tampouco ele escutou a voz de Deus. Depois vino um fogo, tampouco ele escutou a voz de Deus. Porque mira que essas três coisas, esses três fenômenos, suelen trazer medo dentro de uno, porque são estrondos, são coisas que suelen suceder, circunstâncias que amedrontam uno. Pero quando ele escutou uma voz mansa, e como se diz, delicada, serena, ele percebeu que era a voz de Deus, porque assim suele suceder. Quando Deus habla, ele habla neste tono, que dá tranquilidade, segurança, certeza e, sobretudo, paz. Então, se você tem dúvida de que voz estou escutando, será que estou diante dessa situação, fazendo esta eleição baseada em meus sentimentos, em minha vontade, em la voz do diabo, la voz de Deus?
pare e pense. Você está com dúvida? Então não é Deus. Você está tranquila, com paz, seguridade? Seguramente. Está de acordo? Por primeiro de todo, además de lo que você siente, está de acordo com a palavra de Deus? Então, use sua fé e siga adelante. E se no meio do caminho Deus quiser convencer-te de alguma coisa, Ele lo hará. Pero esté sensível a sua voz. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? No, creo que es todo, ¿no? Es todo. Solamente invitarlas para que ustedes nos pueden seguir por Instagram en Pod con Ellas o también en Spotify y YouTube. Están todos nuestros episodios también. Es podcast con ellas. Ahí ustedes se encuentran todos los días. Sale un nuevo episodio y pueden encontrarnos ahí y dejar sus comentarios. Nos gusta mucho leer lo que ustedes escriben, están presentes ahí, quieren, les ayudó, no les ayudó, quieren un tema, quieren que abordemos algo. Entonces nos pueden dejar ahí sus comentarios y estar en contacto con nosotras. Así es. Quedamos por aqui. Que Deus les bendiga.